Olá, meus amigos, Marcelo Maran, Primeira Linha Web Rádio, para o nosso editorial de hoje. Hoje são dia 26 de agosto de 2019. Agora em nosso estúdio são 9 horas e 50 minutos, segunda-feira. Eu quero nesse editorial de hoje mandar um recado principalmente a você que é líder de grupos de WhatsApp. Preste muita atenção e a vocês aí que costumam também escrever nas redes de WhatsApp. O assunto de hoje, como sempre, é aquele que estão nas redes sociais. Vamos lá. A Amazônia queima e a língua também. Cuidados com o que você escreve ou grava nas redes sociais. A partir de agora, a vigilância é total e prisões vão acontecer. Eu começo assim. Enquanto nos últimos dias os debates que permaneceram e ainda permanecem em destaque pelas grandes mídias e pelos incautos e arautos do apocalipse nas redes sociais, diz respeito às famosas queimadas no território amazônico, o líder político da França, Emmanuel Macron, faz o seu papel costumeiro de espertalhão, para não dizer bobo da corte, e solta uma fake news das mais cabulosas. Coloca uma foto antiga de uma queimada na Amazônia em seu Twitter como se fosse atual, foto essa tirada por um fotógrafo que já morreu fazem 16 anos atrás. Olha só, uma vergonha para ele que tenta ser o líder dos países do mundo, profetizado por alguns como sendo o famoso anticristo da Bíblia. Dê uma pesquisada aí sobre ele. Macron errou e ainda tentou convencer ao grupo G7, que compõe os 7 países mais ricos do mundo, a promoverem uma cruzada contra o Brasil, incorrendo em sanções comerciais com possibilidade de partir para a área militar. Olha a gravidade. Isso sem contar que ele postou expressões desrespeitosas à nossa soberania, chamando a Amazônia de nossa casa, como se fôssemos uma colônia francesa. O infeliz se esqueceu de que estamos em pleno século XXI e que, tal como fizeram seus antepassados, que tinham frotas de piratas, não conseguirão se aportar em nossas terras, como fizeram tantos povos mundo afora. A resposta a ele, o G7 já deu. Ao invés de promover discórdias entre o Brasil e o acordo do Mercosul com a União Europeia, o G7 agora está se preparando para ajudar o Brasil e demais países fronteiriços, onde também se encontra a selva amazônica, a combater os incêndios. Países amigos como Israel, graças a Deus, já está enviando brigadas de incêndio e apoio aéreo para o combate imediato do fogo. Estados Unidos está mais unido ao Brasil do que nunca, e Donald Trump está dando, logicamente, uma risada bem confortável pela ignorância do presidente francês em sua retórica descabida ao dizer que 20% do oxigênio que respiramos provém da selva amazônica. Ele sabe o que qualquer estudante do primário aprende, ou melhor, que são as algas nos oceanos as verdadeiras responsáveis pelo maior volume de oxigênio que respiramos no mundo. Se assim não fosse, o deserto do Saara, por exemplo, não teria oxigênio, uma vez que lá não possuem árvores. É simples assim. A ignorância, somada à maldade contra o nosso Brasil, não é um instrumento usado pelos interesses estrangeiros às nossas riquezas apenas. Nas redes sociais, tais como Facebook, WhatsApp, Twitter, entre outras plataformas, entreguistas, ignorantes em sua totalidade, comunistas, oriundos de ONGs satânicas que perderam a sua boquinha, passam desinformação todos os dias para os desinformados. Isso sem contar com a Rede Bobo, por exemplo, a líder no projeto de destruição do Brasil e da família. Esse seria o momento de nós brasileiros, o momento em que nós brasileiros deveríamos nos esquecer da política interna, do ódio ao governo que venceu as eleições e procurar nos unir contra os que querem fazer ou transformar o nosso Brasil em seu quintal. Observem com quem debatem todos os dias. Sintam o ódio dessas pessoas que ultrapassam o limite da sanidade e ignorância de que tal atitude somente pode piorar a situação de todos nós. Todo mundo está no mesmo tabuleiro e o jogo é um só. O presidente já deu sua ordem para que o Ministério da Justiça do Brasil, comandado pelo ministro Sérgio Moro,
A ordem é essa para que, através da inteligência da Polícia Federal, possa imediatamente desvendar os nomes daqueles que, em rede de WhatsApp, promoveram e disseminaram o chamado Dia do Fogo no Pará. Tal movimento, segundo apurações até o momento, envolve grileiros, ONGs, sindicalistas, entre outros. Prisões serão promovidas e conheceremos em parte os líderes dessa quadrilha anti-Brasil. Eu sugiro, a partir de agora, que todos aqueles que identificarem pessoas nas redes sociais, promovendo ações antipatriotas, possam ser denunciados imediatamente à Polícia Federal ou ao Ministério Público. Sobre isso, eu gostaria de lembrar também que a Justiça reconhece a responsabilidade criminal a todo líder de grupo de WhatsApp que não tomar providência contra participantes que estejam promovendo a discórdia e a desinformação contra a nossa pátria. Se quisermos varrer o Brasil da corrupção, comecemos condenando as ações de pessoas que, em verdade, não são brasileiros e que vibram passando desinformação e inverdades sobre o nosso glorioso Brasil. A Amazônia queima e a língua também. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu sou Marcílio Maran, da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, e esse é o nosso editorial de hoje. Fiquem com Deus.